Você vai assistir a seguir ao programa Foco na Saúde, num oferecimento do Centro Universitário Uniredentor, que é muito conhecido por formar amigos e profissionais. O Centro Universitário Uniredentor é muito conhecido também pelo elevado conceito de seus cursos pelo MEC, que tem também excelentes notas. Se você quer ensino superior de qualidade, dê um play na sua vida. Inscreva-se na Uniredentor. Para o programa de estreia, nós trouxemos alguém que é considerado simpático, humanitário, solícito, gentil. Ele é um dos médicos mais populares da nossa região. Estou falando do otorrinolaringologista Dr. Luiz Cláudio Germano. Doutor Luiz Cláudio, prazer tê-lo aqui conosco. Um prazer grande, Adilson, de participar desse programa e o melhor ainda, informações novas que nós podemos trazer para a nossa população e nossa região. Bom, o Dr. Luiz Cláudio Germano, como vocês já sabem, ele cuida de ouvidos, nariz e garganta. Nós estamos no inverno. Nessa época do ano, quais são as doenças mais comuns, doutor? Adilson, as infecções das vias aéreas são as infecções muito comuns que em nossa especialidade nós tratamos, como as infecções dos ouvidos, as infecções respiratórias que nós chamamos das vias aéreas nasais, que são as sinusites, as complicações por rinites e as faringoamigdalites, que são as infecções da garganta, Nessa época do ano, no inverno, dá muita dor de ouvido, as pessoas sentem muita dor de ouvido? Acontece isso? Realmente, inclusive você tocou num ponto muito importante que nos últimos meses, nós temos tido preocupações muito grandes com essas infecções de ouvido. E essas infecções de ouvido, Adilson, geralmente ela tem uma origem do quadro respiratório. As infecções do ouvido que causam dores no ouvido, elas começam no quadro respiratório? Olha, existem algumas características das infecções de ouvido. Existem as infecções que nós chamamos de otite externa, aquela infecção que dá na parte externa do ouvido, ou seja, na entrada do conduto auditivo. Essa é uma dor, inclusive, eu costumo falar que é insuportável. O que é que causa otite? Por exemplo, vamos até classificar essas otites. Essa otite externa, conforme eu disse, é uma infecção que ela pode ser causada tanto no verão, como no inverno, que é chamado otite, inclusive, do nadador. Por que nadador? Geralmente cai água, quem mergulha muito, então a água mistura ali com uma bactéria, do conduto auditivo, e às vezes muitas pessoas têm inflamação nos pelinhos dos ouvidos e causa algum furúnculo, alguma espinhazinha e uma dor insuportável. Costuma às vezes fechar, Adilson, o conduto auditivo. A dor é insuportável. No verão, por causa dos banhos de cachoeira, piscina, rio, piscina e mar. Isso. E também o seguinte, a própria manipulação do ouvido, como cotonetes, Primeiro, você aprofundar muito o cotonete, acontece alguns casos que nós tivemos no consultório. Uma perfuração da membrana timpânica. Você pode estar coçando o ouvido, passar alguém perto e tocar. E dizem que isso já aconteceu várias vezes. Várias vezes. Nós tivemos casos essa semana que a pessoa teve traumatismo e sangra o ouvido, e o tratamento, quanto mais rápido, e tem que ser feito para a pessoa através de um profissional, de um otorrinolaringologista, num pronto-socorro, de urgência, seja de manhã, de noite, o horário que tiver, quanto mais rápido é melhor. O ouvido é muito sensível. É muito Dói sensível. muito. E ele pode ser usado de uma forma suave, para poder enxugar, o conduto auditivo, mas tem que ser com muito cuidado, que faz até uma estenose do conduto auditivo. Conforme eu falei, às vezes a gente consegue visualizar e mostra o paciente no vídeo da televisão um furúnculozinho que pode dar, é uma dor insuportável. Nós temos que rapidamente, às vezes nós tratamos com um tratamento tópico, algum antibiótico específico, e temos que ter o cuidado, Adilson, porque esse ouvido pode fechar e pode dar um abscesso e pode ser sério. Detalhe, essa complicação ela é séria e grave no diabetes, tá? Então, as pessoas, às vezes, que têm uma baixa imunidade ou diabetes, é mais complicado. Pode ter um abscesso e, às vezes, casos assim, pode gerar até uma complicação mais forte desse abscesso,
para a parte interna do ouvido. Ok. Bom, no verão, os banhos de piscina, de cachoeira, de rio e de mar são os principais causadores da otite externa. E no inverno, o que é a causa? Qual é a causa? O que nós temos mais no inverno, entendeu? Que também pode ocorrer no verão, seria a otite, chamada otite média. O que é otite média? Quando você tem uma inflamação, em termos práticos, lá na membrana timpânica. Ou seja, você pode ter, tanto na criança, muito... Lá dentro do ouvido? Dentro do ouvido. Geralmente, essa infecção, ela ocorre porque você tem que funcionar o nariz mandando ar para o ouvido, através de um caminho chamado tuba auditiva. Esse ar que chega até o ouvido médio faz os ossículos manipular a membrana timpânica numa vibração para o som entrar. Quando não entra ar e entra secreção, a membrana não funciona, passa a ter uma inflamação e uma infecção. Ou seja, a membrana não vibrando, o som vai diminuir. Esse é o processo fisiológico da função auditiva. Isso. Passa a ouvir menos. Passa a ouvir menos. E passa a ter aquela sensação que a gente chama de plenitude auricular, ou seja, aquela sensação que você está subindo uma serra, aquela sensação aquela pressão. Agora, Adilson, a nossa preocupação, nós tivemos um índice muito grande desses pacientes. Tá? Agora, recentemente? Recentemente, nesses 3 meses, de infecção desse caso, de otite média, ou seja, o paciente... eu costumo pegar muitos pacientes, inclusive complicados, entendeu? Não é aquele paciente que começou hoje e foi amanhã, no dia seguinte, consultar. Às vezes já está uma semana tomando um analgésico, ou consultou em outro serviço, alguém não conseguiu visualizar, né? Então eu gosto sempre, né, de ter a parceria. É tão bom a gente manter a parceria, e eu estou sempre de portas abertas. Seja o pediatra, o clínico, pode ligar para mim, vamos ver juntos o paciente, porque quanto mais rápido nós resolvermos os problemas, mais a gente vai ter o sucesso. Ou seja, uma secreção, então, pode gerar essa otite média. A minha preocupação maior dessa otite média, tanto em criança quanto em adulto, é a meningite. E nós tivemos casos seríssimos que chegou em nosso consultório. Tem caso que nós conseguimos uma internação imediata. Quando chegou no consultório, Adilson, eu te falo o seguinte, o meu exame foi rápido, eu não demorei nem 15 minutos com esse paciente no consultório. Nós tivemos um procedimento que é passar pela UPA, né? Só para as partes burocráticas, mas foi rápido e rapidamente nós internamos no Hospital São José do Avaí. Quer dizer então que a otite média pode levar à meningite? Pode. E esta secreção que o senhor disse que vai do nariz para o ouvido, causando a otite média, é uma secreção de uma gripe que a pessoa contraiu? Justamente, pode ser uma gripe, pode ser uma rinite, uma inspiração profunda pode dar isso. A pessoa pode também aspirar uma bactéria? Pode. Ou às vezes uma sinusite mal cuidada, né? Por isso que o senhor disse que pode acontecer tanto no verão quanto no inverno. Tanto no verão quanto no inverno. Então, por isso que eu falo, o diagnóstico é muito importante. A visualização, por isso que nós usamos exames endoscópicos. Às vezes, Adilson, a pessoa chega e fala para nós, doutor, eu tenho sinusite. Então nós temos que examinar se essa cefaleia é mesmo sinusite. Eu tive um paciente que chegou, eu tenho uma sinusite, porque eu estou com muita dor no fundo dos olhos. No exame, na minha especialidade, chamado otoneuro, ali eu já fiz um possível diagnóstico que era característico de alguma alteração otoneurológica, entendeu? Encaminhei imediatamente para a equipe de oftalmologia, que fechamos o diagnóstico, era um sangramento atrás do olho, com a hipertensão intracraniana. Quer dizer, então, existem várias causas de cefaleia. Então, isso aí é muito importante o diagnóstico. E, graças a Deus, eu procuro ter essa humildade de ligar para os colegas, a gente discutir juntos, conversar com o paciente, porque a relação médico-paciente é muito importante. Então, você tem mais sucesso, entendeu? E muito cuidado disso com o uso do medicamento, o uso indiscriminado do medicamento. Sentiu? Procura especialista. Vamos ver essa sinusite, o tempo certinho de tratarmos essa sinusite,
o tempo certinho do antibiótico, qual antibiótico específico, muito cuidado com o antibiótico X que o médico passa e você chega na farmácia e compra antibiótico Y porque é indicado para a farmácia. Eu sou muito objetivo e falo o seguinte, eu prescrevo tal antibiótico para você. Se você vai em tal farmácia, a farmácia não tem, por favor, é melhor que a farmácia fala assim, eu não tenho esse antibiótico. Vamos focar no nariz e as doenças do nariz. Falamos dos ouvidos, falamos da otite, vamos falar do nariz. Você está assistindo ao programa Foco na Saúde, o oferecimento Uniredentor.